Vocês estão me vendo ou não? Sim, estamos te vendo. Beleza. Que bom pra vocês. Pode Tudo certinho. começar? Eu não consigo ver todo mundo mesmo, é isso mesmo, né? Sim. Os outros dois, eles estão meio que com um problema com a câmera. E aquele ursinho ali é pra gente conseguir gravar tudo. Tá. A gente vai fazer assim. A gente aplicou um questionário e no final do questionário a gente pediu para algumas pessoas mandarem algumas perguntas para ti. Tá. E a gente pediu para eles colocarem o e-mail para caso eles quisessem ver essa gravação. Mas antes, eu queria saber, aqui deixar gravado, se tu autoriza a gente mandar para essas pessoas que deixaram o e-mail. São no total 2 pessoas. No total, duas? Então, ou Duas. não? Não. Per, perguntas foram 7 perguntas dessas pessoas e 2 querem o e-mail. Ah, não, pode mandar. Tá ok. Então, a gente vai começar primeiro te apresentando para esse pessoal e a gente vai explicar o que vai ser feito hoje. Antes, Consegui achar todo mundo. Ai, que agonia. Beleza. antes, Pode falar, Gabriel, desculpa. antes de tudo, boa tarde mais uma vez. Eu sou o Gabriel, já sabe disso. Eu venho aqui como representante do grupo de sobre Manancial do trabalho de IPI da segunda fase de saneamento básico do IFSC. Com a gente aqui hoje tem o Pedro, o Matheus e o Vinícius. Todos nós somos o grupo total desse grupo e a gente foi que pediu para fazer essa entrevista. Acho que a tua tela está meio travada. Tô me mexendo, ó. Ela está travada. Eu vou fazer uma coisa então. Eu vou fechar as coisas que estão abertas aqui. Eu vou fechar o WhatsApp, essas coisas que são mais pesadas. Ok. Melhorou? Para mim Melhorou. não. Não sei para vocês. Continua. Aqui melhorou. Tá, eu acho que é só o meu mesmo. Acho que só o meu deu uma travadinha aqui. Tá, ok. Primeiro eu vou te apresentar um pouco, explicar um pouco o que vai ser feito hoje para os convidados. Para os convidados não, para as pessoas que vão receber esse vídeo. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. Hoje a gente veio aqui realizar uma entrevista com o Alexandre. Ele que é engenheiro químico da Casan, né? Que trabalha lá na Casan. A gente solicitou essa entrevista para tirar algumas dúvidas acerca do trabalho, do assunto de manancial, sistema público e sistema privado. Além também de, no final, a gente pedir para ele responder algumas perguntas que algumas pessoas deixaram no final do questionário que a gente aplicou. Agora eu vou explicar um pouco sobre o nosso trabalho e qual é o objetivo da entrevista e como que a gente chegou até aqui. Bom, nosso trabalho ele busca analisar o conhecimento dos discentes do IFSC, do campus Florianópolis, a respeito do assunto de manancial. A gente pensou em vários temas até a gente chegar nessa conclusão e a base, o que fez a gente decidir mesmo qual seria o tema foi um dado do IBGE que diz que 80% dos brasileiros recebem água tratada de uma estação de tratamento. Isso fez a gente ficar um pouco pensativo e refletir sobre como que o resto das pessoas, os 20% restantes, eles obtêm água potável e água própria para beber, água própria para consumo. Com as pesquisas a gente descobriu que tem muita dúvida da população brasileira sobre o acesso de um sistema particular através de um poço ou uma coleta direta com algum rio, lago, e a gente foi atrás de ajudar eles a compreender isso. Mas no desenvolver da pesquisa, surgiram algumas dúvidas da gente também, e com isso a gente foi atrás de responder essas perguntas. E a nossa representante, a nossa professora, que ela não pôde comparecer hoje porque ela está em serviço, ela viu um post da Casan, onde tinha um pessoal, alguns profissionais que eles estavam respondendo algumas perguntas, né, sobre coisas relacionadas, né? E com isso a gente viu uma oportunidade perfeita para conseguir realizar uma entrevista, pedir uma entrevista.
E quando eu mandei um e-mail para a Kazan, eles mandaram o contato do Alexandre e eu falei com meus professores, eles ficaram super animados, porque eles já te conhecem, né? Eles já te conheciam, eles falaram que tu já deu algumas palestras no IFSC e que tu era uma pessoa muito legal, muito gente boa. E a gente foi entrar em contato, a gente entrou em contato, a gente conversou um pouco até a gente finalmente chegar nesse dia onde a gente está agora. Agora, parando de falar um pouco sobre o porquê do nosso tema, né? Um pouco sobre o nosso tema, eu vou passar a palavra agora para o Alexandre, para ele se apresentar um pouco e falar qual a função dele na Kazan, o que, que ele faz na Kazan, qual a função de um engenheiro químico dentro da Kazan, se ele quiser, é claro. Então, gente, eu, eu trabalho na área, eu sou engenheiro químico, formado aqui na UFSC, né? E trabalho na Casa desde fevereiro de 2008, tá? Desde que eu entrei, eu sempre atuei na área de meio ambiente, né? Meio ambiente e recursos hídricos, né? O que essas áreas fazem, né? Basicamente é a avaliação ambiental de projetos, né? Licenciamento ambiental e essa interface, né? Tipo, entre os projetos, a operação e as questões ambientais que cercam o saneamento, né? No caso do problemas de água, né? As capacidades de extração de água dos mananciais, né? Os limites de exploração desses mananciais. E no caso do tratamento de esgoto, os limites ambientais para a emissão dos efluentes, gerenciamento dos resíduos, né? Uma série de outras questões. Atualmente eu sou membro do Conselho de Administração da Casan, sou representante eleito pelos funcionários. Então, o governo do estado, que é o acionista majoritário da Casan, tem a maioria das cadeiras, mas os funcionários também, como parte interessada, têm direito a um, né? Tipo, e eu sou quem está ocupando essa vaga agora em 2019, 2020, né? Legal. A atuação do engenheiro químico na Casan, ela é bem diversa, né, cara? Então, a gente pode atuar desde das questões referentes à análise de água, análise de efluentes, né, a toda a parte laboratorial e de controle de qualidade, como também a parte de projetos de tratamento, né, e operações unitárias de tratamento, filtração, tratamento de efluentes de maneira geral, e também, né, essa atuação que eu tenho na área de meio ambiente e de recursos hídricos da empresa. Respondi? Eu Oi? enrolei. Não, tá certinho, é isso aí que eu queria que tu falasse, certinho, legal, gostei bastante. Agora a gente vai começar com algumas perguntas, vamos começar primeiro com as nossas perguntas que a gente tem. Eu vou passar a palavra agora para o Vinícius, ele vai fazer a primeira pergunta. Boa tarde, Alexandre. A Tudo primeira bom, pergunta Vinícius? é tudo. A primeira pergunta é o que são mananciais e quais tipos existem? Cara, manancial é tipo uma fonte em que você vai utilizar essa fonte, né, para fornecer água para o teu sistema de tratamento, ou para o teu sistema público, né, no nosso caso, né, ou para o teu Uhum. sistema produtivo, né? Então, se você tem uma indústria, né, e você utiliza a água de um rio para o seu processo de produção, né, para resfriamento de caldeira, para uma série de outras coisas, né? Aquele rio que você utiliza, ele é o manancial da tua indústria. O rio que você utiliza para abastecer uma cidade é o manancial da tua cidade. Então, acho que no conceito de manancial, ele tem um pouco dessa introdução do que seria um recurso, né, que pode ser destinado para determinado fim. Nos mananciais de água, né? Tipo, a gente classicamente separa os mananciais em dois tipos, né? Os mananciais superficiais e os mananciais subterrâneos. Que esses são os tipos clássicos, né? Que são explorados, né? Quem são os mananciais superficiais? Pergunta, Vinícius. Responde tu agora. Qual a pergunta? Desculpa, não ouvi. Quais são os mananciais superficiais? Eita aí, 3 tipos de mananciais superficiais. Muito bem. Rio é o primeiro. Qual o segundo?
Excelente. Lago? Lago, né? Lago. Né? E os lagos, lagoas, né? Tipo, são os principais mananciais superficiais, né? Aonde a água está Ah, na superfície, certo? Tá disponível na superfície, né? A gente tem ainda os mananciais subterrâneos, tá? Que normalmente a gente conhece como água de poço, né? Mas também tem vários tipos de poço, né, cara? Tem os poços profundos, tem os poços artesianos, tem as ponteiras, né? Mas é água que está dentro de uma rocha, né? Tá armazenada dentro de uma rocha. A água do manancial superficial está disponível na superfície da crosta. Certo? Classicamente, a gente acaba tratando só desses mananciais de água doce, certo? Mas já tem, né, tipo, e cada vez eu acho que vai ampliar mais o uso, né, de águas salobras e salgadas, né? Em vários locais que sofrem escassez de água doce já são utilizados como mananciais, águas do mar, né? E água salobra de algumas regiões em que o aquífero, né, a água subsuperficial, ela tem uma elevada concentração de sais também. Então, são utilizados também como fonte de abastecimento, e a gente pode entender daí dessa forma, como mananciais, também já águas salinas e salobras, né? E a gente tem também um manancial, entre aspas, né? Que não é exatamente um manancial, né? Mas é um aproveitamento da água das chuvas, né? Que é a água do ciclo que acaba alimentando os mananciais, no caso das edificações que fazem esse aproveitamento, né? E regionalmente, muitos desses corpos d'água eles são chamados de maneira diferente, né? E são utilizados de maneira diferente. Então, por exemplo, no Nordeste do país tem muita figura do açude, né? Você sabe o que seria um açude? eu sei, mas agora não me recordo mesmo o que que é. Né? Açude é tipo uma lagoa artificial, né? Ah, É um sim. lago para armazenar, né? Funciona para armazenar um pouco daquela água. Aqui em Santa Catarina tem bastante, mas eles são mais utilizados em áreas rurais, né? Para abastecimento de áreas rurais. Então, tem vários regionalismos aí, tipo, como a gente pode acabar tratando. Mas, basicamente, né? O manancial é uma fonte de água, né? Para ser utilizada em alguma coisa. Interessante, interessante. Respondeu algumas das outras perguntas também. A Opa, próxima pergunta que vai falar vai ser Matheus, se ele conseguir abrir o microfone aí. Olá, boa tarde. tudo bom, Matheus? Tudo tranquilo e o senhor? Então, calma, Você é o Matheus Demétrio, imagino. Isso, eu tomei um choque aqui sem querer. A minha pergunta é o Ainda bem que seguinte. foi sem querer, não foi de propósito. é, a minha pergunta é o seguinte. Deixa eu só dar uma resumida na pergunta, uma introduzida nessa pergunta, que é uma dúvida minha que eu já tive, que tinha há muito tempo, que a casa da minha avó é abastecida por um poço. E só que essa água, ela não consegue consumir. Então ela acaba comprando água mineral em mercado, né? E a pergunta é essa aqui que eu vou fazer. Qual é a diferença na qualidade da água coletada de um poço e da água tratada em uma ETA, uma estação de tratamento de água? Cara, né, tua avó tem um sistema autônomo, né, de abastecimento de água. Ela não está ligada na rede coletiva, né? Não está ligada na rede de água, né? E ela tem um poço dentro do terreno dela. É isso? Sim, sim, puxa com motor, né? Sim, na Pinheira, provavelmente. Não, é Morro das Pedras, no sul da ilha. Morro das Pedras, tudo aí. Ah, beleza. Então, o que acontece, cara? A água que é distribuída, né, tipo por uma empresa, por uma companhia de saneamento, ela tem uma especificação de produto, né, cara? Então, quando a água sai da estação de tratamento, né, ou quando ela chega na torneira do cliente, ela tem que ter uma especificação de produto, como qualquer um. Então, ela tem que ter uma determinada condição de pH, ela tem que ter uma determinada condição de cloro residual na rede, ela tem que ter uma determinada pressão no ponto, né, para o produto atender à especificação, né? Esse ajuste na especificação do produto ele é feito na estação de tratamento. Então, a princípio, né, em um sistema público e coletivo, você não pode beber água natural, assim, tipo, né, a água já extraída diretamente da natureza por conta de alguns riscos que você está sujeito.
O principal deles qual que é? O risco sanitário. Né? Você pode ficar doente se você tomar uma água direto de uma fonte sem o devido tratamento, certo? Então, esse é o primeiro ponto, né, de diferença na qualidade. Quando você passa por um processo de tratamento da água, você está agregando nessa água especificações de um produto, que essas especificações elas são determinadas pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz, ó, a água para ser potável, né, ela tem que ter determinadas características. A água do poço da sua avó, ela pode ter essas características, mas quase que 100% das vezes, para obter essa característica, ela vai ter que passar por um processo de tratamento, certo? E sua avó opera o poço, mas ela não opera uma ETA, né? Dentro da casa dela, né? Uma estação de tratamento de água. Não tem, né? É só o poço, né? Sim. Sobe direto pra caixa d'água. Então, o que acontece nesse caso, né? Para preservar a saúde dela, ela sabe que essa água não atende às especificações sanitárias, ela acaba não tomando por precaução à saúde, né? Agora, o que pode ter de ruim na água da casa da tua avó ou na água de qualquer manancial, né, cara? Todo o histórico que a água vai trazendo, porque a água não nasce na casa da tua avó, certo? Não nasce naquele ponto do rio onde ela é captada. Tem toda uma área que fica para trás, que a gente chama uma área amontante, né, desses lugares, né, que essa água vai passando. E quando essa água vai passando, ela vai trazendo esses materiais junto com ela. Né? Então, tem água mineral, água que tem um monte de minerais embutidos, né, tipo, dentro da composição dela. Da onde que vem esses minerais? Da chuva que não é, né? De onde você acha que vem esses minerais que tem na água mineral? Bom, das pedras. Das rochas, né? Isso aí. Né? Então, se essa água percola pelas rochas, ela vai, né, tipo, dissolvendo parte desses minerais, esses minerais vão ficando concentrados, né, uma parte na água, outra parte vai ficando dissolvida em outras camadas de solo, né, mas a água vai incorporando alguns minerais nela. E se, por exemplo, a água que chove no terreno da sua avó, por exemplo, né, cai numa área próxima da fossa, por exemplo, da sua avó, que é onde vai o esgoto da casa dela, o que essa água pode trazer? Pode trazer esses resquícios do esgoto da casa da sua avó, né? E Sim. aí pode colocar ela em risco. Isso acontece também nas áreas rurais, né, cara? Então, não pode, por exemplo, né, você vai usar, é um risco sanitário, né, para a pessoa. Se ela vai utilizar água, por exemplo, de uma nascente que tem uma propriedade rural, ela pega a água lá de baixo, onde passa o gado, por exemplo, né? Ela está se expondo a um risco sanitário por conta desse gado, né, cara? Então, é preciso ter essa noção e existe muito forte essa relação entre a ocupação do território e a qualidade da água que acaba passando por esse território. Então, áreas ocupadas vão ter resquício de ocupação, áreas agrícolas vão ter resquício de agricultura, áreas industriais vão ter resquícios de atividades industriais, certo? E a barreira da estação de tratamento, ela visa, então, eliminar esses resquícios, né, e entregar para o consumidor aí um produto já com especificação, um produto com qualidade, tá bom? Agora, a E aí, o que pergunta acontece? Independente da fonte, por exemplo, tem água de poço que as águas são muito diferentes entre si, né? Então, tem água que é mais escura, tem água que é mais turva, tem água que é mais avermelhada, né? Tudo isso que a água vai trazendo é o quê? Característica do solo ou característica por onde ela passou, né? Tem água, por exemplo, em algumas regiões de Ponteira, por exemplo, na Pinha, eu falei para você na Pinheira, né, cara? Pô, na Pinheira, cara, ali que é Palhoça, não é um município da Casam, mas quem tem água, por exemplo, de Ponteira, naquela região próxima entre a Guarda e a Pinheira ali, cara, pô, tem água que tem um cheiro de ovo podre, cara, né? Que é aquele cheiro? Enxofre do solo, né? O solo ali é rico em enxofre, a água acaba vindo rica em enxofre, em gases que soltam um cheiro que é, pô, horrível, Sim, né? sim, já ouvi falar sobre isso também. Mas é uma característica do solo local. Tem vários locais, por exemplo, do aquífero Serra Geral, aqui do Guarani, né, tipo na Serra, que tem água com alto teor de flúor.
característica das rochas que estão ali e percolando. E tem águas que são quase que águas, assim, tipo, minerais, assim, tipo, minerais no sentido, uma excelente qualidade que quase você pode tomar direto, porque, por exemplo, a água que se extrai a mais ou menos 80 metros de profundidade ali nos Ingleses, por exemplo, sabe? Por conta do aquífero. É uma água que tem ali naquele aquífero há quase 1000 anos, aquela água que está lá, ela choveu há 1000 anos atrás, aquilo tudo não tinha ocupação nenhuma, né, cara? Então, ela percolou por aquela camadona de areia, filtrou naturalmente, certo? Então, tem muitos aspectos assim, tipo, que estão relacionados à qualidade da água, mas essencialmente eles estão relacionados ao uso e ocupação do solo naquele local e, no caso das águas subterrâneas, né, ao longo do histórico de formação das camadas geológicas. É isso aí? Respondeu a tua pergunta, Matheus? Sim, respondeu. Essa característica lá da pinheira também eu já tinha ouvido falar. E faz todo sentido, né? É uma preocupação sanitária, e por isso que compra água mineral no mercado, né? Mas também acho que ela compra porque não vale a pena fazer um tratamento em casa daquela água que vem do poço, né? Sim, muito mais caro. Claro, não sei se sua avó é técnica de saneamento, engenheira sanitarista, engenheira química, técnica química, né? Não, Se ela for, ela tem mais facilidade, entendeu? Então, tem galera que tem, assim, tipo, seus pequenos tratamentos em casa, né? Tem, mas não é a regra, né? A regra é, né, tipo, você é abastecido por uma rede, né? Uma rede geral, que é isso que o dado que o Gabriel falou no começo, né? 80% da população é abastecida por uma rede de abastecimento de água, pública, e os outros 20%. Daí o Gabriel perguntou, e os outros 20%, quem são? Essencialmente são as populações rurais ou as populações de habitação subnormal, né? Que estão na periferia da estrutura, né? Não tem a estrutura disponível e tem outros arranjos daí de fornecimento de água, né? E no caso, quem pega água tipo direto da nascente, alguma cachoeira assim, é crime ou algo do tipo? Cara, é uma exploração não autorizada, né, meu? Claro que depende muito do contexto, né, cara? Você pega a água da nascente, por exemplo, no centro de Florianópolis, você não devia, né, cara? Você devia estar sendo abastecido pela rede, porque você está colocando a sua saúde em risco, e colocando a sua saúde em risco, como você mora numa região adensada, por exemplo, você pode estar espalhando essa doença também na comunidade, né, cara? Então, você não deveria, né? A gente sabe que existe, né? A gente mas existe também um regramento para isso, né, cara? Agora, é um risco sanitário pegar água de nascente direto, né? Mas é uma questão cultural também, cara. Sabe? Então tem muita gente que culturalmente tem esse hábito. Algumas regiões culturalmente têm esse hábito, né? Algumas regiões até se organizam, né, em pequenas comunidades, tem sistemas de abastecimento alternativos. Por exemplo, Jurerê Internacional, aqui em Florianópolis, tem um sistema alternativo de água, um sistema próprio, né? Sistema operado pela concessionária pública, pela Casan, né? Tem uma região, por exemplo, lá da Costa de Dentro também, tem um sistema próprio, tem um cara que explora esse sistema. Pode isso? Não, não pode, né? Não pode. Tem que ajustar, né? Tipo, a prefeitura, no caso da cidade, né, ou da localidade, ela precisa ajustar esses sistemas. Mas em áreas rurais isoladas, né, cara? Aí pode, certo? E a legislação de recurso hídrico, ela até tem um artifício para isso, né, que é a exploração insignificante, né, cara? Então, é um volume pequeno, por exemplo, uma família, uma casa, vai furar um poço, vai furar um poço pequeno, né, cara? Agora, a Casan vai furar um poço, já é um poço grande, né? Esse poço da Casan precisa ter autorização. O poço da casa que está numa comunidade rural isolada, não precisa, né? Às vezes ele precisa só cadastrar esse poço, informar no cadastro lá da área rural dele que ele tem esse poço, né? E se você quiser ter uma fonte alternativa de água na cidade, você não pode ter ela para uso abastecimento público, né, cara? Você pode ter para uma atividade industrial, né? Por exemplo, você quer ter um poço de água mineral termal, né? O que você tem dentro da sua atividade, se é um hotel
que tem, né, tipo, piscinas de água termal. Aí você quer explorar esse poço de água termal para dentro da piscina. Você pode, mas você não pode botar essa água no seu sistema de abastecimento do prédio, né, para as pessoas se colocarem em risco nela. Você tem que ter a ligação da companhia que presta serviço ali para você, entendeu? Entendido? Foi isso aí. Respondeu a pergunta do Matheus. Agora quem vai fazer a Câmbio. pergunta é o Pedro. Boa tarde. Uma questão que me chegou é se há uma manancial subterrânea em qualquer lugar e como saber se tem uma manancial para fazer um poço. Cara, você tem água em qualquer, né? Tipo, em algum lugar você vai achar água, né? Dependendo da profundidade, em algum lugar você vai achar alguma coisa, né, cara? Mas se essa água é manancial, se ela pode ser explorada, se ela tem condições de ser explorada, aí não, aí você precisa de um geólogo. Tem um site, anota aí pra vocês aí, ó. O site da CPRM, tá? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. A CPRM é uma companhia de recursos minerais, né? E a CPRM tem uma parada muito legal, que é o mapeamento, o Serviço Geológico do Brasil, né? E ele tem daí os mapas, né? Dos aquíferos, né? Aonde você tem mais chance de achar água, né? A que profundidade está esse aquífero, né? Então ele tem esse mapeamento geral. É legal dar uma exploradinha nesse site, né? Aqui na cidade a gente tem dois aquíferos, né? Dois mananciais subterrâneos bem importantes, né? São o aquífero do Campeche e o aquífero dos ingleses, certo? Então esses são dois aquíferos mesmo, assim, bem importantes, que são mananciais, conseguem ter volume e qualidade, né? Para abastecer algumas regiões, sacou? Mas depende muito da condição geológica. Por exemplo, você não vai achar água no meio de um granito, né, cara? Quer dizer, você vai até achar um pouco, né? Uma gota de água, né? Mas você não tem condições de explorar. Então a gente pode incluir naquele conceito de manancial lá do começo, né? Essa questão, né? Preciso ter condições viáveis de exploração dessa fonte, né, cara? Para ser considerada um manancial. Eu acho que a próxima pergunta que eu ia fazer já respondesse também, Qual que era? é que os produtos que a gente tem que colocar na água que vem do poço, isso depende, eu acho, de cada poço, né, de cada região. Vai depender. Do poço, sim, né, cara? O que é o mais comum, tá? Tu colocar na água de poço, cara? Cloro, Sim. tá? Desinfetante, né, cara? O cloro, nesse caso, ele faz o papel de desinfetante. E diversas formas de cloro, né? Pra que tu coloca um desinfetante, né, cara? Pra eliminar algum organismo que possa te passar alguma doença, né? Então você pode usar, normalmente você usa o hipoclorito, né? Que é nesses pequenos aí, que é a forma de cloro mais tradicional. Que é aquele de piscina, é o mesmo, só que você pode colocar em concentrações menores. Tem até uns sisteminhas meio que portáteis de tratamento, assim, tipo em linha, né? Tipo que a água vai bombeada, passa no meio do cano, fica em contato por um tempo com aquele produto, com uma pastilha, por exemplo, e daí segue, né? Tem o pessoal que bota cloro na caixa d'água, né? E esses sistemas alternativos é isso, né? Se tem um sistema público, você não precisa, porque daí a água tem que chegar na tua casa com cloro residual. Esse cloro residual, ele é pensado para ser consumido dentro de um dia na tua caixa, que é o tempo de residência estimado por projeto, que é o volume de acumulação que você tem na caixa, sacou? Basicamente é isso. Agora, para tratar água de rio, cara, puta, aí cada caso é um caso. Aí, basicamente, você tem que usar dois conjuntos de produtos, né? Os coagulantes e os floculantes, né? Para você começar a agregar esse material que vem na água do rio e conseguir tirar na etapa de filtração, né? Para otimizar essa etapa de filtração, que normalmente é a etapa que essas águas que todas elas têm que ser submetidas, todas as águas superficiais, tá? Yeah. E quem trata água em casa, que tem os poços, tem um kit que eu não me engano que tem alguns reagentes que mede a quantidade
cada produto da água para ver se tá ok, para utilizar Sim. em várias atividades em casa. Tem vários fabricantes, assim, tipo de kit de monitoramento, né? Mas lembrando, né, o Demetrio, essa questão do tratamento de água em casa, cara, ele é uma situação que é para áreas isoladas, né, meu? Não é assim, tipo, o cara sair tratando a sua água, né? Porque tem a questão do risco à saúde e tem o risco à saúde pública, né, cara? Ele coloca em risco a saúde dele e coloca em risco a saúde dos outros. Voltando ali agora, ali na questão dos poços, que eu não consegui perguntar antes. Então quer dizer que quando tu vai realizar um poço, tu não sabe se vai ser um poço raso ou se tu vai ter que usar uma bomba ou alguma coisa assim? É uma bomba, normalmente você vai ter que usar, né, cara? Mas você não sabe exatamente quanto de água que o poço vai dar e você não sabe exatamente qual é a qualidade da água que o poço tem. É legal olhar o site da CPRM e tem outro sistema que chama CIAGAS. É um sistema de cadastro dos poços que estão em operação. E aí, o que você sabe? Pô, se eu tenho um poço cadastrado aqui próximo da minha região, você sabe qual que é a qualidade da água daquele poço, você sabe qual que é a vazão daquele poço, quanto que ele dá de água, e você sabe qual que é a profundidade que você pode explorar. Então, o primeiro mapeamento é basicamente esse, entendeu? Com base num banco de dados geral, nacional. Agora, a próxima pergunta vai ser eu, de novo. Eu andei pesquisando bastante sobre o tema, né? Eu me aprofundei bastante e vi que para te conseguir coletar água de um manancial, qualquer mudança quantitativa ou qualitativa na água de uma região envolve uma burocracia, né? E essa burocracia seria a outorga. De grosso modo, eu vou explicar aqui, seria a autorização do comitê de bacia local para liberar qualquer uso da água, né, da região. É isso mesmo? Quase. É a autorização do órgão gestor de recurso hídrico, e o Comitê de Bacias, ele não é o órgão gestor, ele é o órgão deliberativo, tá? Existe, né, cada bacia pode ter um órgão gestor, tá? Ou então, na ausência dele, você pode ter o órgão gestor do Estado, que é o caso que a gente tem aqui em Santa Catarina. A gente tem um órgão gestor de Santa Catarina. Você precisa fazer um procedimento de outorga daquele recurso natural. É muito parecido, cara, com o processo de lavra de alguma coisa que está no subsolo, por exemplo, né? Ah, eu quero tirar areia de uma fonte, de uma jazida de areia, né? Você precisa pedir essa outorga para o DNPM. Por que acontece? Qual é a lógica que está por trás disso aí, né? Aquele recurso não é seu. O terreno onde você está explorando pode ser seu, mas aquela água não é sua. E aí você precisa pedir autorização para explorar aquela água. E dependendo daí do lugar e das condições, né, que você vai fazer isso, você pode ter até que pagar por isso, né, que o pessoal chama de outorga onerosa. Você vai ter que pagar para explorar aquela água. Quem normalmente estabelece os critérios, né, quanto que cada um pode tirar, quais são os usos preferenciais dentro de cada região, é o Comitê de Bacia, que é esse órgão do planejamento dos recursos hídricos de uma determinada região. Mas quem instrumentaliza a outorga é o órgão gestor. Claro que com base nesse conhecimento que o Comitê de Bacias passa. Isso aí é uma coisa que eu pesquisei bastante, eu vi que tem até bastante dúvida de muita gente, né, sobre isso. E mais uma pergunta seria, como que eu solicito, como é que eu faço essa solicitação de outorga? Como é que eu sei que eu devo solicitar uma outorga? Cara, você vai entrar no site, entra lá no aguas.sc.gov.br. Será que eu consigo compartilhar minha tela? Compartilhei aqui, ó. Agora vocês estão me vendo, né? Vendo a minha tela, né? Agora vocês estão vendo o Águas, né? Aí, ó. Sistema de Informação de Recursos Hídricos. Aí, se você entrar aqui nos destaques, ó, solicite sua outorga. Clique aqui. Aí você preenche esses formulários, né, cara? Você vai ter os formulários que você vai ter que preencher, né? E aí você vem aqui, ó, e daí tem vários tipos de outorga, né? Para poço, né? É esse aqui que você tem que fazer, ó. Autorização para perfuração de poço. Não adianta você perfurar o poço e pedir depois, tem que pedir antes. Aí você pede aqui a autorização
para perfuração de poço. Aí vai abrir para você aqui uma lista de documentos. Aí, ó, o que você precisa? Precisa preencher um requerimento padrão, né? Paperwork, né? Papelada. Localização do poço, identificação de quem está pedindo esse poço, né? Seja pessoa física ou jurídica. Aí aqui você já precisa discutir, né? Que tipo de aquífero é esse, aonde que ele está, que bacia hidrográfica. Você precisa ter um conhecimento prévio dessa localização, né? Você precisa ter uma declaração da prefeitura, né? Dizendo que nesse lugar que você quer furar o poço, você pode ter um empreendimento desse tipo. Então, você quer furar um poço para uma fábrica de refrigerante, tem que ter a declaração da prefeitura dizendo, ó, fazer aqui uma fábrica de refrigerante, entendeu? Aí a prefeitura diz, você não pode fazer aqui uma fábrica de refrigerante, você tem que fazer uma fábrica de chocolate. Então não dá. Tá? Então tem uma série de documentos que você precisa dizer. E olha só, esse aqui, ó, declaração da concessionária de água informando a incapacidade de abastecimento de acordo com a lei do saneamento. Que é o seguinte, ó, você não pode furar um poço para pegar água para abastecer a sua casa. Na frente da tua casa, se tiver água da rede. Aí eu pergunto para vocês agora, por que você não pode furar um poço se você quiser para pegar água para sua casa, para abastecer sua casa? Você tem que pedir uma autorização da concessionária. Porque, como tu tinha dito antes, né? A água não é da pessoa, né? A água não é da pessoa, então já existe alguém que presta esse serviço. E dois, né? Tipo, você tem água na frente da sua casa. Por que você vai explorar mais o manancial se o manancial já está sendo explorado para fornecer água para você? Essa água já está sendo tirada, já considera a sua casa ali. Então, por que você está tirando essa água? E três, né, cara? Você sabe, vai tratar essa água? Né? Você tem condições de tratar essa água? Você não vai colocar em risco a sua saúde, a saúde da sua comunidade? É por causa dessas coisas. Eu acho que isso aqui acabou respondendo já a próxima pergunta. Eu vou pedir para o Vini falar essa pergunta aí agora. Responder a pergunta que eu ia fazer agora é que qualquer meio de coletar água, tanto manancial superficial quanto subterrâneo, deve ser discutido no comitê da bacia. Como você falou, né, agora há pouco. O conceito que tem nisso aí, Vini, é o seguinte, cara, a água não é tua, né? Aí a lei de recursos hídricos, ela tem até um texto legal para isso, né? Mas a água é um bem da União e, claro, ela tem valor, né, cara? E tem valor tanto social quanto econômico, né? Mas o terreno é meu. O terreno pode ser seu, mas a água que passa por ele não é. A água é de todo mundo. Paga uma taxa, né? Eu só sei que Você pode, tem vários tipos, tá? Você paga uma taxa para análise desse processo de outorga ali que eu falei para vocês, né? Mas esse não é o valor da outorga, né? Agora, tu tem vários instrumentos de controle, né? Tipo, desses recursos hídricos, né? A outorga é um deles, né? O outro, que vem depois da outorga, é o pagamento pelo uso, tá? Mas as metodologias de pagamento pelo uso, quem paga, quem não paga, quanto paga, aí é o comitê de bacias que tem que definir. E a gente tem poucos comitês de bacias no país que tem o instrumento da cobrança pelo uso da água instituído. Aqui em Santa Catarina a gente não tem ainda. O meu avô, quando faleceu, ele deixou uma multa que tinha na Casan por causa do poço. Aí minha avó pagou a multa, era quase mais ou menos R$ 1.000, e usa hoje normal. Eu não sei, essa multa é o valor que ele não pagou, essa taxa que ele não pagou de outorga, será? Não, O que não. seria? Tem que ver. Tem que ver, gente, porque, por exemplo, eu vou pode ter uma multa com a Casan por não ter pago as faturas de água da Casan, entendeu? Não pelo Sim. poço. Porque a Casan não regula o poço, tá ligado? Quem regula o poço é o órgão gestor de recurso hídrico, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. A Casan é uma operadora, uma prestadora de serviço que presta serviço em determinados municípios fornecendo água, né? Sim. Mediante a cobrança de uma tarifa. Então, Sim. a Casan explora o recurso hídrico e pega esse recurso hídrico e distribui, né? E por conta de toda essa estrutura que precisa para fazer a água sair do recurso hídrico, ser tratada e chegar com uma especificação na tua casa, tudo isso tem um custo envolvido, né? Esse custo é rateado entre os usuários, na forma que a gente chama de tarifa, né? Então, é a tua conta de água. A conta de água, ela não está pagando pela outorga da água, são coisas diferentes, sacou? E quando tu faz um poço, tu não precisa mais pagar uma taxa para um sistema público, por exemplo, para a Casan, porque tu não utiliza mais a água da Casan.
como é que é feito, por exemplo, tem uma taxa, né? Eu sei que tem uma taxa mensal que tu tem que pagar para utilizar um poço. O que tu tá pagando dessa taxa e se tem mesmo essa taxa e Não, meu, assim, ó, se como é você que tem eles um fazem poço, essa taxa? se você tem um poço numa área urbana abastecida pela rede, né, esse poço não pode ser a sua fonte de abastecimento de água, tá? Você pode ter ele por uma fonte específica. Tá? Por exemplo, você tem tem um caso aqui que é uma fábrica de gelo, tá? O cara da fábrica de gelo, ele precisa de uma água de uma determinada especificação técnica, que a casa não fornece para ele. Ela fornece a água na especificação de potabilidade. Ele não precisa dessa água, ele precisa dessa água para fabricar o gelo. Então, o que ele tem? Ele tem o poço para alimentar o processo de produção dele de gelo. Mas a água que vai no banheiro dele é a água da Casan. A água que vai para o sistema hidrossanitário dele é a água da Casan. Por quê? Porque essa água aí está em contato com as pessoas. E essa água não pode ter risco sanitário. Beleza? Então, por isso que tem ali entre os documentos da outorga a declaração da concessionária de que não tem a rede disponível ali. Se tiver a rede disponível, não pode fazer o posto para abastecimento, certo? Entendi. E no caso, se for fazer o poço para abastecimento mesmo, que não tem a rede disponível, é muito caro a taxa? Não, cara, não. Basicamente, assim, para residências unifamiliares aí em áreas rurais, não cobra, porque o uso é muito pequeno, entendeu? Você só vai pagar a obra do poço mesmo. Tá. Agora, antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta agora pro pessoal. Ali, o Pedro, o Matheus, o Vinícius, se eles não têm alguma pergunta, antes da gente finalizar com as nossas perguntas. Daí tem mais uma ainda. Eu tenho. Lá atrás, falar sobre a extração de areia. Tem que falar com o órgão responsável. Sabe o que acontece se a pessoa extrair o excesso, além do que ele pode, no caso, que pode gerar? Travou um Então, pouco. mas eu acho que assim, esse documento da outorga, quem que perguntou foi o Foi o Pedro. que esse documento da outorga, Pedro, ele te diz os limites de exploração. Então, assim, tipo, por exemplo, a gente tem a outorga na Lagoa do Peri, por exemplo, que foi uma coisa que estava na mídia recentemente, né? A outorga da Lagoa do Peri, ela me dá um limite de exploração. Eu posso tirar da Lagoa do Peri 200 litros por segundo. Eu não posso tirar 210. Eu não posso tirar 300. Posso tirar 200, certo? Então, essa fiscalização, né, tipo, dos volumes, ela é feita pelo mesmo órgão que estabelece a outorga, porque de tempos em tempos você precisa apresentar um relatório de quanto você extraiu, entendeu? Então, eles têm essa função, né? Além de analisar o pedido de outorga, eles também têm que fiscalizar o uso. Claro, se você não cumprir as condições da sua licença de exploração, que é a outorga, né? Aí você está sujeito a multa até a perder ela. Ok, então. Agora a última pergunta, para finalizar, né? Com as nossas. Sobre a questão de a ONU, em 2010, ela reconheceu o abastecimento de água como um direito de saneamento pelo meio da resolução número 64/292. A pergunta é, qual a tua opinião sobre o fato de, pelo menos pelo dado do IBGE, aqueles 80% da população receber tratamento da estação de tratamento e ainda existe 20% que não recebe? Qual a tua opinião sobre o fato de ainda existir esses 20% que não recebe água tratada? Cara, é um desafio, né, meu? Não tem, é um direito, né? É um direito, a água é um direito universal, né, cara? Então, porque a sobrevivência, né, tipo, das pessoas, ela tá muito associada, né, a ter acesso, né? Tipo, acesso à água é um direito humano essencial, né, cara? Agora, a gente precisa entender isso aí dentro de vários contextos, dentro do contexto mundial, né, cara? A pessoa não ter água com rede, né, abastecida por rede, né, em uma comunidade rural isolada, né, ou numa casa, né, tipo um sítio, né, é perfeitamente entendível, né, cara? Sim. Agora, o que a gente não pode ter são esses grandes centros, né, tipo grandes aglomerados, em que a gente tem pessoas que ainda não têm acesso. Agora, tem muita gente também no Brasil e nos países mais pobres, cara, que não tem acesso formal à água, né? Então, ela até tem acesso, né? E aí, meu, se desenvolve, né? Tipo, tudo a gente tem que pensar, acho que dentro do contexto da cidade, né, cara? Então, pô,
uma área, né, tipo, por exemplo, de habitação subnormal, às vezes de favela, né, que está se desenvolvendo, né, a infraestrutura acabou não chegando, né, então ela vai chegar depois que aquela habitação, aquele conjunto de habitação não formal se estabeleceu, né. E aí aqui a gente não tem essa cultura no país, né, cara, de ter o planejamento, né, tipo da ocupação, né, cara. A nossa ocupação ela é toda caótica, né, cara. E nesse cenário de ocupação caótica, você vai ter uma infraestrutura caótica também. A infraestrutura vai correndo atrás, certo? Então, em resumo, né, tipo, o número para o país é muito ruim, né, mas ele não é consequência, eu acho que só do serviço, né, e só do setor de saneamento e abastecimento de água. Ele sofre muito com o setor da falta de planejamento urbano, né, cara? Então, se tiver um planejamento urbano que é seguido, né, se tiver um ambiente de construção, que é um ambiente de construção também legal, né, legalizado, tudo dentro das normas, né, tudo de maneira dentro da lei, naturalmente esses caras têm sistema de abastecimento de água, né? O que acontece é um número muito grande de informalidade, e essa informalidade, né, vai gerando, né, esse déficit de abastecimento. Tem que, tem que correr atrás, novamente, porque é um direito humano, né, cara? Só que não adianta também só fornecer água, né, cara? Você tem que fornecer água, você tem que fornecer estrutura de moradia para as pessoas, né, cara? E não dá de separar muito o setor de saneamento do setor de gestão e ocupação do território, né? Então, acho que é importante conciliar esses dois pontos, sabe, meu? Ok, então. Obrigado. Respondi ou não? Sim, respondeu sim. Era mais a tua opinião mesmo. Agora a gente finalizou com as nossas perguntas. Vamos começar agora, como eu disse, a gente realizou o questionário e a gente deixou aberto para as pessoas deixarem algumas perguntas que eles têm para ti. No total, a gente teve 6 perguntas, sendo 4 perguntas da segunda fase de saneamento, uma pergunta da quinta fase e uma pergunta da oitava ou da última fase do curso, né? E a gente vai começar, na verdade, quem vai começar com as perguntas vai ser o Pedro ali agora. Vai fazer uma pergunta. A gente vai começar em ordem, né? Vamos começar da segunda e vamos para a quinta, depois a oitava. Vou começar com o Pedro agora, vai fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta é: qual seria o custo para conseguir coletar água de um manancial? Putz, varia para burro. Não tem como dizer, assim, tipo, mais ou menos, né? Dá para ter uma ideia, assim, né, cara? O custo de exploração, ele tem lugar aí que custa 24 centavos de produção do metro cúbico, tem lugar que custa, né, tipo, 10, 15 vezes mais, entendeu? Porque, sabe por que não dá de dizer, Pedro? Porque tem vários fatores envolvidos, entendeu, cara? Então, da onde você tira a água, a qualidade dessa água, se você precisa da energia, né, dentro de um sistema desse de tratamento de água, de distribuição de água, é a maior conta, né? Então, se, por exemplo, você tem uma cidade, sei lá, tipo, aqui mesmo Floripa, né? A gente tem dois mananciais até bem próximos, assim, tipo, na mesma ETA, né? Tem o Vargem do Braço e tem o manancial do Cubatão. Eles estão em cotas diferentes. O Vargem do Braço corre aqui em cima, a captação é aqui no alto, e o Cubatão aqui embaixo. A ETA, né, ela fica bem próximo do Cubatão, né? Tipo, um pouco mais alto que o Cubatão. Então, se eu uso água do Cubatão, eu tenho que gastar um monte de energia para bombear essa água, né? Se eu uso água do Vargem do Braço, essa água vem por gravidade, entendeu? Se eu capto num poço, né, tipo, tem uma água de boa qualidade a 20 metros de profundidade, né, a minha bomba gasta um tanto de energia. Agora, se eu capto lá num poço que tem de Monte Castelo, por exemplo, que é 800 metros de profundidade, o custo de energia é muito maior, entendeu? Então, o custo de energia varia muito. Então, o custo local, cara, ele é muito relevante. Tem diferença de custo, por exemplo, se a minha fonte de água ela é um manancial superficial ou se ela é um manancial subterrâneo. Se eu tiver um bom manancial subterrâneo, que dê volume de água suficiente, né, eu não preciso fazer análise de cor e turbidez a cada 2 horas. Agora, se a minha fonte de água for um manancial superficial, for um rio, uma lagoa, eu preciso fazer análise de 2 em 2 horas. Essa análise de 2 em 2 horas me exige uma pessoa 24 horas por dia na estação. Então, o custo de pessoal, no caso de tratamento de água
de mananciais superficiais, ele é muito maior do que o custo pessoal de estações de tratamento de água subterrâneas. Se eu tenho uma água com elevado índice de turbidez, eu tenho que botar muito mais produto químico do que se eu tenho uma água com uma turbidez média. E aí, se eu tenho uma água com uma turbidez bem baixinha, mas com muita cor, eu tenho que gastar muito mais produto químico do que no segundo caso. Então, depende muito de fatores locais, sabe? Por isso que a gente não tem um custo geral de tratamento, né? Mas ele varia, assim, tipo, ó, na casa, né? Tipo, dos centavos até R$ 2 de produção por metro cúbico. Aí tem todo o custo de distribuição, tem o custo de investimento também, né, cara? Então, quanto você investe para fazer, você bota uma grana na frente, tem que tirar essa grana ao longo de 20, 30 anos, né, cara? Então, esse custo financeiro também é um custo muito grande para os sistemas de água. Imagina fazer uma barragem, sacou? Tipo, que nem a gente tem em Criciúma, uma barragem lá, né? Para acumular um monte de água para poder estabilizar a distribuir água para Criciúma. O investimento dessa barragem aí, cara, ele demora 30, 40 anos para ser retirado, né? Mas aquela grana foi na frente, então tu vai pagando juros, tu vai pagando uma série de coisas. Então, a composição financeira ela é bem variável, bem complexa, e depende muito de cada caso. Uma dúvida que eu falasse, as zetas sobre a diferença de relevo, ela vai gerar uma taxa maior para quem usa aquela água? Ainda não, cara, ainda não. Ainda os sistemas, né, tipo, eles são, no caso de Santa Catarina, né, cara, e no caso das companhias estaduais, né, tipo a Casan em Santa Catarina, Sanepar, né, é feito meio que um custo meio que geral para aplicar uma tarifa meio que única em todos os estados, né? Então, o custo de produção de uma acaba sendo compensado pelo custo de produção de outra, né, para gerar uma coisa que a gente chama de modicidade tarifária, para não ter um cara que paga demais e um cara que paga de menos. Porque esse cara que paga demais, às vezes, não vai conseguir pagar, e esse cara que paga de menos, às vezes, não vai dar também valor para esse serviço, vai esbanjar e vai acabar tornando todo o sistema mais caro. Então, você faz assim, tipo, você cria, né, tipo, uma visão assim, tipo, do custo de produção geral e distribui esses custos, né, em todo mundo, para equalizar essas diferenças. Porque imagina, cara, uma cidade aí que tem uma cidade pequena, que tem um manancial ruim, né? Putz, para tratar é super caro, né? Essas cidades pequenas, se elas tivessem tipo um índice econômico também muito baixo, putz, esses caras não vão conseguir pagar a conta d'água, entendeu? Acaba diluindo isso tudo no geral, porque a economia de escala, né? Então, quanto mais pessoas você tem atendendo, né, cara, com uma densidade maior, mais barato fica o sistema, sabe? Então você precisa equalizar essas várias situações. Mas o custo em geral do tratamento, né, ele depende muito de fatores locais, tipo de relevo relacionado basicamente à energia, depende muito de fatores ambientais relacionados à qualidade de água e depende muito de fatores urbanísticos relacionados à densidade de atendimento do teu sistema. Eu acredito que tenha respondido a pergunta. E Agora, não, e quem não, vai, e não paga diferente, todo mundo paga a mesma coisa. agora quem vai fazer a pergunta sou eu. Essa ainda é de um aluno da segunda fase. A pergunta o que é manancial e onde ele fica? Eu acho que essa pergunta a gente já respondeu, né? Então, acho que não precisa responder agora. Então, agora quem vai fazer a pergunta é o Pedro. Fica no planeta Terra. A próxima pergunta que eu vou fazer é de um aluno da segunda fase também. Qual a função de um manancial? Mas o manancial é a fonte de água, né, cara? É da onde você vai utilizar a água que você extrai de lá. Então, é a fonte de água para um determinado uso. Essa também a gente já tinha respondido antes, né? Mais detalhado. Agora o Vinícius, acho que o Vinícius está aqui ainda, né? Ele vai fazer a próxima pergunta. A pergunta da segunda fase. Em que aspecto a distribuição de água potável pode estar relacionada com fins econômicos? O aspecto, né, cara? A sobrevivência é um fim econômico, né, cara? Não é, tipo, tratando a economia, né, tipo, como é que é a ciência social aplicada, né, cara? Então, tem muitos índices de correlação, né, cara, entre a estrutura urbana, né, e o desenvolvimento econômico, né, cara, mas o desenvolvimento econômico ele não pode ser visto, acho que de maneira isolada, né, cara, tem que ser visto de maneira, eu gosto mais do desenvolvimento social, né, cara, então, e aí inclui também grande parte do desenvolvimento econômico, né? Mas para toda atividade econômica você precisa de água, né, cara,
um consultório, né? Tipo, você precisa de água, né, cara? O seu cliente lá lava a mão, né, cara? Tem as atividades que são mais intensivas, né, no uso de água, né, cara? Essas eu acho que deveriam pressionar um pouco o sistema público, sabe? Na minha visão, tipo lá, um lavacar, um posto de gasolina. Pô, é um uso muito intensivo de água, né, cara? Shopping center, muita água também que entra, né? Tipo, dentro do shopping center, essencialmente para os banheiros. Então, onde tiver pessoas, né? As pessoas, né, tipo, precisarem sobreviver dentro de algum ambiente, elas vão precisar de alguma forma. E essa sobrevivência é uma atividade, né, tipo, depender de alguma atividade econômica, então a relação tá mais do que estabelecida do ponto de vista. Outra pergunta com relação à economia que eu fiquei na dúvida, qual é o custo para coletar água salubre e tratar? É muito alto? É um custo energético mais alto, cara, porque para você tratar água salobre ou água salina, né, você precisa fazer um processo, normalmente, né, cara, de dessalinização dessa água através do uso de membranas, tá? E essas membranas você pode entender como sendo um filtro de poros muito pequenininhos. Só que para passar essa água nesse filtro de poros muito pequenininhos, você precisa aumentar muito a pressão do sistema, certo? E esse aumento da pressão do sistema, ele precisa de muita energia para comprimir essa água através dos poros da membrana. Esse custo energético ele é muito grande. Tá? Então, o custo da água de tratamento por membrana, né, ele é 10 vezes mais caro do que 10 a 15, às vezes até 20 vezes mais caro do que o custo de água tradicional. Claro, mesmo na água salobre, na água salina, né, no processo de dessalinização, cada água tem um custo, cada local tem a sua especificidade por conta desses custos de energia, por conta dos custos de qualidade também da água que está ali disponível, tá? Da hora, da hora. Respondeu a pergunta, Vinícius? Mas o desafio do custo, nesse caso aí, é energético, tá? O custo de energia associado ao processo. A próxima pergunta agora foi feita por uma aluna da quinta fase. Essa é uma aluna que ela vai visualizar essa entrevista e quem vai realizar vai ser o Matheus. Então, essa pergunta dessa aluna é: se existissem políticas públicas para facilitar o processo de coleta de água privada por meio de postos, não facilitaria o acesso e barateamento da água? Acho que não, cara. Acho que não. Acho que a pulverização, né, nesse caso, ela teria que ser colocada em sistemas realmente mais isolados, né? Porque o que acontece, cara? Que eu falei, o custo energético é alto, o custo de mão de obra, né, para se colocar um produto na especificidade, né, na especificação que é necessário, também é alto. Imagina se cada um tivesse que ter né, um operador de água, né? Tipo, cada um não, mas num grupo, né, cara? Então, esse custo de escala, né, tipo, ele vai aumentando muito. Então, quanto menor o sistema, mais caro ele é, tá? Então, acho que não baratearia, tá? Talvez as pessoas tenham um pouco dessa visão, porque elas olham assim, tipo, vai baratear para mim. Mas na hora que barateia para ti, tem encarecendo para alguém, cara. Entendeu? Que não tem essa condição de ter o poço no terreno e que precisa de uma água que venha cada vez mais de longe, com menos gente, né, para fazer esse processo de economia solidária, que é o que acontece nos empreendimentos e que tem ganho de escala. Então, a pessoa tem que ver assim, tipo, o processo de pagamento ali, tipo, da conta de água, né, cara, como um processo que envolve não só a água que chega para ela, mas todo o processo e toda a rede de distribuição que é necessária para que a água chegue para ela, chegue para o vizinho dela, chegue para quem não tem essa condição de acesso. Então, com certeza, se cada um fizesse o seu, seria mais caro. Absoluto. Sim, né? Que até quem não tem o conhecimento teria que contratar uma pessoa que tem um conhecimento sobre produtos químicos para analisar a água. E Assim. era assim, né, meu? Era assim, né? 1.700, 1.800 e bolinha, né? Cada um que se vire, Sim. certo? Os caras pegavam de balde, né? Ia até o rio, pegava de balde, levava o traseiro na cabeça, né? Tipo, não, parece que do jeito que tá agora é melhor. Agora, eu vou fazer uma última pergunta aqui, que é de uma aluna da oitava fase. Qual a funcionalidade da captação de um manancial subterrâneo? E quais tipos de tratamento são recomendados para utilização de efluente para consumo? Tá. Eu uso, né? Tipo, eu uso de efluente para consumo, né, cara? No Brasil, isso ainda não está muito regrado, sabe, meu? Então, eu uso direto, né, cara? Então, o que acontece? Você precisaria
fazer um processo semelhante ao da dessalinização, por exemplo. Então, que é altamente caro sob o ponto de vista energético, né? E nesse ponto do reuso, cara, tem uma terminologia da literatura que chama yuck factor, né? Tipo, yuck de então é o fator cultural relacionado ao nojo, né, cara, de estar tomando uma água que já foi cocô e já foi xixi de alguém em algum momento, né, cara? Então, esse yuck factor, ele é acentuado, né, tipo nesse processo de reuso potável, quanto mais direto, maior esse fator. Tem algumas iniciativas já sendo desenvolvidas no mundo, tem um site bem legal que vocês podem ver que chama waterreuse.org, também, tá? Você pode dar uma olhadinha lá nesse site, lá tem algumas iniciativas de reuso para fins potáveis no mundo, né, cara? Mas eles estão ainda bastante restritos em áreas de escassez severa e alta densidade. Então, a Califórnia, né, cara? Pô, escassez severa, né? Tipo, pouca disponibilidade de água e uma alta densidade de ocupação, muita necessidade, né? Então, isso já começa a se pensar lá, né? Em algumas regiões da Austrália também, né? Tipo, na Namíbia tem uma planta em 1982, que é uma planta clássica, né, também de reuso indireto, né, o Texas começa a fazer também, Texas e Arizona começam a fazer algumas iniciativas nesse ponto. Tem, tá aqui, a mãe trouxe aqui, ó, trouxe para a mãe quando eu fui para lá uma vez, isso aqui é um exemplo de lá, isso é água de reuso produzida lá, ó, em Orange County. Dá uma olhadinha depois desse site aqui, ó, de GWRS, que é o Ground Water Replenishment System, né, que é o sistema de recarga de águas subterrâneas. Então, eles estão recarregando o aquífero lá com efluente tratado, super tratado, né? Mas essa água você pode tomar, né? Tipo, eles distribuem fizeram uma ação de marketing lá, distribuindo na calçada da fama, né, de Nova York, de Los Angeles. Depois você dá uma olhadinha no site do Orange County Water District e no GWRS Orange County, Califórnia. Tá? Lá tem essas iniciativas aí de uso para fins potáveis, né? Mas o desafio é um desafio social, né, cara? De aceitar. O desafio tecnológico, ele é baseado no custo, né, cara? É muito caro, né? E precisa ter condições geográficas também favoráveis, tá? O que eles têm lá, cara? Eles têm um aquífero muito bem mapeado desde os anos 30, né? Com várias camadas de argila que impermeabilizam parte desse aquífero e uma camada superficial de um solo que tem uma boa capacidade de infiltração e pouca chuva, certo? Então, eles dispõem, né, tipo, em algumas bacias de filtração, essa água, ela infiltra, mas são grandes áreas, né? Pô, entra no site ali, cara, que, pô, tem um monte de coisa muito legal. Eu já dei no IFT umas palestrinhas sobre essa experiência aí do Orange County, da visita que eu fiz lá, é muito massa mesmo, cara. Mas o desafio no Brasil é um desafio legal, legislativo, né? Então precisa ter uma organização legal que permita, né, esse uso de maneira mais clara. Um desafio tecnológico sobre a ótica, né, tipo que essas tecnologias de membrana, elas precisam estar mais em uso, elas estão em pouco uso ainda no Brasil. A Casan agora tem as primeiras letras de membrana, são aplicadas a alguns casos aqui para Angelina, né, porque elas são mais automatizáveis, mas já começa a ter as primeiras utilizações em escala real no Brasil de ETAs com tecnologias semelhantes, né, que poderia adaptar para esse tipo de uso. Tu tem o desafio cultural, né, de aceitação dessa água, e tu tem o desafio econômico, né, tipo de fazer isso ser economicamente viável, né. E a gente tem aqui um quinto desafio, entre aspas, que também é um desafio cultural, mas é a cultura do excesso, né, cara? Tem muita água disponível, né, cara, no país em geral, né? E a gente começa agora no sul-sudeste a sofrer um pouco desses efeitos, né? Muito porque as nossas cidades estão crescendo muito, então, não tem tanta água para esse volume de pessoas. Curitiba os caras estão passando cortado lá, cara, por conta da escassez de chuva que está afetando a gente aqui, mas está afetando eles lá muito. Por quê? Porque é uma cidade muito maior, né, do que a nossa. Né? São Paulo passou por um cortado, a cidade do Cabo, na África do Sul, passou por um cortado. Todas as grandes cidades já passaram por um problema de escassez de água e todas elas vão passar.
e esses problemas vão se acentuar ao longo do tempo, né? Porque a gente tem uma mudança nos padrões climáticos, né? Que estão sendo percebidos, né? Um excesso de eventos extremos, tanto de eventos de muita chuva quanto de pouca chuva, né? Então, a regularidade dos eventos não é mais a mesma, então os nossos sistemas de água, eles são dimensionados com base em séries históricas regulares, as séries históricas estão ficando cada vez mais irregulares, então os sistemas vão, naturalmente, eu acho que na minha visão daí, colapsar no futuro, né? E vocês aí, com seus profissionais de saneamento do futuro, vão encarar já esse momento, né? Essa mudança de paradigma no setor, né? Em que o setor vai olhar um pouco mais para o reuso, olhar um pouco mais para fontes alternativas, descentralizar um pouco as operações, assim como o setor de energia está fazendo agora, né? Geração descentralizada, mas alimentando uma rede, alimentando um sistema de uso comum, porque a economia de escala ainda é muito importante para o setor de infraestrutura. Ok, então, e teria um método recomendado para utilizar o efluente para consumo da água? Você quer tomar? Ainda uma pergunta dessa aluna. Ela pergunta quais são os tratamentos recomendados para ser possível consumir água. Mas é tipo consumo, tomar, porque aí tem conceito de consumo, né? Pode ser o consumo, assim, igual consumir, né? Pode ser o consumo, sei lá, estou consumindo lavando um carro, né? Eu acho que, inicialmente, a gente deveria evoluir bastante no país para o reuso para fins não potáveis, inicialmente, né? Dando esse passo do reuso para fins não potáveis, a gente pode começar a pensar no reuso para fins potáveis de maneira mais madura. Se a gente começar a pular esse passo intermediário, a gente está essencialmente fazendo demagogia com o assunto, sabe? Então, os tratamentos, eu acho que são associados, vão ser tratamentos referentes ao uso. Por exemplo, um bom uso para água de reuso, cara, plantação, né? Agricultura, fertirrigação. Aí, você precisa inserir num processo de tratamento a remoção de nitrogênio. Se você quer usar essa água para fertilização, não, né, cara? Porque depois você vai ter que botar nitrogênio no adubo ali, né? Então, você tem que pensar no ciclo completo, né, cara? Bom, se eu quero essa água para lavar calçada, tá? Lavar calçada. Eu preciso tirar dessa água para lavar calçada fósforo, por exemplo? Não, né, cara? Não precisa. Né? Não precisa, né? Então você vai ter que pensar assim, tipo, eu acho que esse é o grande desafio do reuso, né, cara? Pensar na água que você precisa e produzir aquela que você precisa, sacou? Para aquele uso que você tem, né? Então, essa é a visão. Agora, para consumir, para tomar, meu, daí você vai ter que quase que destilar água, né, cara? Que é o processo que tem nesse aqui, né? Tipo, processo de filtração por membrana, né? Tipo, ultrafiltração seguida por osmose reversa, né? Então, dois tamanhos de membrana muito pequenos, você desmineraliza a água inteira, você fica quase com H2O, quase que puro. Tanto é que a última etapa do tratamento é a inclusão de alguns sais minerais. Então, eles têm que dosar sais minerais para ficar mais parecido com água natural, cara. Senão fica parecendo uma água sem gosto, água de laboratório. Horrível. E uma coisa que eu queria perguntar, uma coisa que apareceu até bastante na TV, é um produto, se eu não me engano, era da Dove, que era um pozinho que tu colocava na água, a água suja, e tu misturava e a sujeira toda ela se aglutinava e ficava no fundo. Depois tu tinha só que filtrar essa água tranquilo. Não seria mais fácil, ao invés de todo o processo de tratamento da estação de tratamento, eles utilizassem só esse produto? Para quem que seria mais fácil? Para Dove? Seria, nossa, né? Eles não ganham dinheiro para cacete, né? Mas o que eles... O que tem é o seguinte, né? O processo de tratamento, Gabriel, é essencialmente são esses produtos que estão nesses kits, que são os kits descartáveis, pessoais, né, cara? Que foram desenvolvidos basicamente para técnicas militares, tá? Então, o cara tá num evento assim, tipo, sobrevivência no deserto, né, cara? Sabe que não tem fonte de água confiável, né, cara? Ele tem um kit de tratamento de água ali para tratar um copo, né, cara? Só que o valor, né, tipo, você trata um copo, né, na estação de água a gente trata, né, tipo, 10 mil metros cúbicos, entendeu? Interessante. O valor de produto químico. É aquela questão do ganho de escala que eu te falei, né, cara? Então, cada um tem a sua aplicabilidade, né, cara? Para distribuir para uma cidade, não vale a pena fazer assim, né? E eu acho que a última questão
é essa questão da falta d'água, né? O excesso do consumo da água da população. Não poderia ter um limite diário em que a Kazan, por exemplo, ela libere todo dia tantos litros d'água para a pessoa usar. Depois que a pessoa utiliza essa quantidade de água, ela desliga completamente e tu não pode usar mais. Isso não diminuiria Tipo- completamente o excesso do uso? Tipo pré-pago, né? Isso. Tipo celular pré-pago, né? Já tem alguns casos, tá, cara? Mas ele precisa de um hidrômetro específico para isso, tá? Tem alguns hidrômetros que eles trancam automático, né? Então, se tu está tendo, por exemplo, um excesso de consumo gerado... Normalmente, isso é gerado por um grande consumidor, né? Sei lá, tem um grande consumidor, um pet, um clube, um copo, tá? Aí, esse grande consumidor, ele tem, assim, tipo, algum histórico, por exemplo, de risco de vazamento interno, né, cara? Então, uso excessivo, né? Então, já existem alguns hidrômetros comerciais, tá? Que eles têm esse bloqueio automático por excesso de consumo. Tá ligado? Já existem isso, né? Colocar tudo em todas as casas, eu acho que vai ser um ponto para onde o sistema vai acabar sendo conduzido naturalmente, tá, cara? Naturalmente isso vai acabar ocorrendo, né? Tipo, a internet das coisas vai ajudar bastante nesse processo, né, cara? Você vai poder, né? Tipo, imagina se você tivesse um hidrômetro, né? Que informasse o consumo de água. Tem isso, né, cara? Mas ainda é muito caro, né? Não dá de colocar isso em escala para todo mundo, né? A gente ainda está no desafio de colocar água para todo mundo, né, cara? Mas na hora que estiver implementado, você vai conseguir controlar o seu hidrômetro, abrir, fechar ele um pouco mais, né? Tipo, fechar ele de maneira remota, abrir ele de maneira remota, controlar o seu consumo pelo celular, né? A gente fez um projeto há um tempinho atrás, né? Para os, acho que 100 maiores consumidores aqui de Florianópolis, tá? Em que a gente instalou como teste, né? Um hidrômetro que lê na hora e alimenta um site ali do cara na hora e ele vê qual que é o consumo dele em tempo real, entendeu? Eu acho que passa por isso. Agora, a evolução desses sistemas são esses hidrômetros que te alimentam em tempo real e já tem um sistema bloqueador, né? Então você vai lá, ó, passou de tal consumo, você seta lá, ele vai lá e bloqueia. Aí depois, para você desbloquear, você tem que dar um acesso, alguma coisa assim, identificar, entendeu? Eu acho que é um dos próximos pontos que a gente vai ter de evolução de smart cities aplicadas à água, vai ser isso aí, né? Tipo, os volumes, como é que é? Os volumes pré-pagos, né? Vai ser legal, né? Ia ser legal, ia ser legal. Ia diminuir bastante, né, o excesso da água, a falta da água, né? Tem o pessoal que é mais otimista, tipo eu e tu, que acha isso, né? Tem o pessoal que é mais pessimista, que fala que é aumentar o gasto, enfim, aumentar o roubo. O brasileiro, né, é um pouquinho criativo com questão a isso, né? Ah, ótimo, né? Ah, ótimo. Agora, eu acho que o Gabriel, a gente já finalizou todas as perguntas sobre o trabalho. E eu queria fazer agora uma pergunta fora do trabalho, que é o que está acontecendo aqui. Eu moro no sul da ilha, sou abastecido ali pela Lagoa do Piri, né? Pela estação de tratamento da Lagoa do Piri. E houve, umas semanas atrás, manifestações ali na frente na estação de tratamento de água sobre a falta de água, escassez de água. Eu queria saber, e ouvi boatos dizendo que estavam tirando o excesso da água e também que a lagoa não estava, mesmo com chuvas e as nascentes da lagoa, não estavam conseguindo repor o volume de água que a Casan estava tirando. Queria saber a sua opinião sobre isso. Tem esse evento climático de estiagem, né, cara? Ele acaba que não consegue recarregar mesmo, né? Não está conseguindo recarregar todo o volume, né, cara? Mas um manancial, que é um manancial de reservação, né, tipo a Lagoa do Peri, né, cara, ele tem essa característica, sabe? Foi o Demetrio que perguntou, né? Isso. Ele tem essa característica, sabe? Então tem horas, né, tipo que ela enche, tem hora que ela esvazia, né? Então, mas a gente está sofrendo um processo de estiagem bem grande lá. Vamos ver, ó, a gente tem autorização para captar na Lagoa do Peri 200 litros por segundo, tá? Nós estamos captando metade disso agora, para reduzir o volume, né? E estamos usando essa água, estamos usando agora, explorando mais o manancial subterrâneo, os poços, né? Por quê? Porque vai chegar o verão, né, cara? Verão. Precisamos ter mais água lá pro verão, né? Principalmente aqui no Então, norte falta muito, né? Nas praias aqui norte, sul da ilha. o norte da ilha
tá bem abastecido agora, né, cara? Tá mais seguro, né? O sul da ilha tá crescendo demais, né, cara? Crescendo demais. Principalmente agora, aeroporto, tá tudo aqui, tá É. crescendo muito pra cá. Então, né? Então a gente está interligando agora o sistema. Sabe? De onde está vindo essa água, né? Que não está vindo da Lagoa do Peri, né? Está vindo do centro, né? Está vindo do norte da ilha, por exemplo. A gente está integrando a Barra da Lagoa, que faz com que ela está abastecida também pela Lagoa do Peri, né? Estamos botando água do norte da ilha na Barra da Lagoa para aliviar o sistema Costa Sul-Leste, né, cara? Então a gente tá gerenciando, né, cara? Tá tentando gerenciar. Agora o limite de exploração dela tá diminuindo, né? Então a gente está diminuindo agora. Agora, eu imagino que seja um processo que seja sazonal, sabe, cara? E daqui a pouco, né, tipo, vai demorar. Vai ser ano que vem, né? Vai demorar 1, 2 anos a gente voltando às chuvas normais, a lagoa vai começar a subir de novo, né? E aí a água vai poder ser explorada lá de maneira mais, né, em volumes maiores. Mas por enquanto a captação de lá está reduzida. E também muitas pessoas estão em casa, por causa devido à pandemia também, né? Estão gastando mais água, né? E acho que por Tirar causa água, disso. é que muda o perfil de consumo, né, cara? No geral, você não vê essa mudança, né? Mas você vê que, assim, tipo, um bairro, por exemplo, lá, tipo Açores, que tinha um consumo mega pequeno, né? Ou então até aí o Morro das Pedras, né, cara? Que o pessoal consumia água só de manhã e de noite, né? Agora não, agora o dia inteiro, né? Em compensação no centro tá sobrando, que era o pessoal que consumia no centro, agora tá ficando mais em casa, né? Mas tá mudando já, né? A cidade já tá meio que retomando um pouco da dinâmica normal, né, cara? E imagino que com a volta às aulas vai cada vez voltar mais aquele padrão de consumo antigo, né, cara? Sim. Mas o padrão de consumo vai mudando, né, cara? E todo mundo acabou percebendo isso nas empresas de água do mundo todo, né, cara? O padrão de consumo em áreas residenciais aumentou um pouco, em áreas comerciais acabou baixando um pouco, né? Então, por exemplo, aquela região ali do centro, né, cara, que tem um monte de prédio comercial. Baixou pra caramba, né? O consumo, né? Só que dá de tirar, por exemplo, né? A gente sabe que vai voltar, né, cara? Esse consumo em algum momento ele vai voltar, né? Então o que a gente tem que construir, né, tipo, para a cidade? Um sistema de água que seja resiliente, né, cara? Ele consiga abastecer o pessoal no momento desse, depois quando voltar mais próximo ao antigo padrão de consumo, ele também consiga, que a gente consiga manusear melhor, né, os sistemas de forma a fornecer água com mais estabilidade, né? O pessoal estava pedindo ali, por exemplo, para que a gente fizesse no sul da ilha, era que a gente fizesse um racionamento de água, tá? E aí, cara, o que acontece? Aí tem problemas estruturais que precisam ser resolvidos ali no sistema do sul da ilha antes de fazer o racionamento. Porque se a gente fizesse, por exemplo, um racionamento e parasse de abastecer, por exemplo, o sul da ilha, né, tipo a região sul da ilha, por 24 horas, que seja, né, cara? Na hora que volta o sistema à carga, né, ele perde eficiência, porque daí eu tenho que encher todo o sistema, gera mais vazamento, gera mais problema, entendeu? Então, o racionamento, cara, ele tem que ser uma medida muito extrema, porque ele diminui a eficiência também da distribuição de água, sabe? Então, eu começo a fazer com que a rede que opera com alta pressão, depois, de repente, eu fecho ela seca, né? Aí ela seca. Na hora que eu abro, ela começa a vazar por tudo que é lugar, entendeu? Então, não é assim, abre e fecha, É né? complicado. É diferente do sistema elétrico, né, cara, Sim. que tu consegue, né, tipo, isolar melhor o sistema. O sistema de água, ele é muito físico, né, tipo, então, tem muitos lugares com alta pressão, né, cara, esses lugares com alta pressão, eles geram risco de vazamento, né. Imagina, cara, numa situação de escassez de água na Lagoa do Peri, de pandemia, a gente tem que ficar manobrando o tempo inteiro e gerando cada vez mais vazamento, cara. Imagina o desperdício, né, a situação, então não é lógico, né, fazer o racionamento de água, né, rodízio, né. O que é certo fazer é economizar, né, cara? Bom, então acho que é isso. Queria agradecer É. aqui, Matheus, queria agradecer pela presença do senhor Alexandre aí na entrevista. Foi muito bom ter muitas dúvidas foram. Tudo que a gente perguntou, a gente conseguiu ter resposta. Então, muito, muito obrigado. E tenham Beleza, um excelente final de semana. quem que é o professor, quem que são os professores de vocês? A gente quer saber. A nossa representante é a professora Daniela. É, E os outros professores são o Reginaldo e a Elivete. Eles falaram que te conhecem, eu Reginaldo. achei que tu lembra. Viu?
Reginaldo trabalhou na Kazan? Sim, legal. ele falou. Então tá, galera. Então é Valeu, isso, obrigado. Agora a minha vez de agradecer. Eu queria agradecer, Alexandre. Tu recebeu a gente muito bem. Queria agradecer bastante por isso. Tu foi bem paciente, né? Com questão da data da entrevista e tal. Como o Matheus disse também, tu respondeu todas as nossas perguntas, então a gente teve o máximo de proveito possível. Eu acredito que o pessoal que vai ver isso aí também, eles vão ficar muito gratos pela resposta. Então, valeu aí. Um bom final de tarde. Um abração, né? Valeu para vocês também. Valeu, Gabriel. Valeu, rapaziada, que tá vendo e que vai ver depois. Valeu ter conhecido esse sisteminha novo aí, né? Tipo, parece que é um sisteminha meio que pra jogo, né, cara? De videogame, né? Mas um negócio meio que Sim. focado nessa parada, né? Eu que sou coroa, não tava ligado nisso aí, achei massa também. E, meu, quando vocês quiserem aí, estamos à disposição, tá? Talvez aí quando a gente puder voltar às atividades presenciais, a gente se encontre aí no IFSC em algum momento, tá joia? E depois também, se vocês puderem me passar uma ideia de quantas pessoas tiveram acesso ao vídeo, tiveram acesso a essa informação é legal, porque para a gente entender mais ou menos, né, quantas pessoas a gente está atingindo com as nossas atividades, beleza? Tá bom. Sim. Então que se encontremos aí em futuros estágios, talvez dentro da Kazan, que eu quero também futuramente, quando voltar tudo ao normal, procurar um estágio lá dentro, que eu acho muito legal. Essa Boa, área. boa. Se conseguir, me avisa, daí me procura lá. Sim, claro. A gente tem uma rede social interna, tá ligado? Dos funcionários, assim, né? Então, daí se entrar, você procura lá e entra em contato comigo, tá bom? Tá bom. Obrigadão e Valeu, bom final de semana. valeu, rapaziada. Abraço pra Valeu, vocês. Tchau, tchau. obrigado. Abração. Tchau.